Daniela falando, eu queria compartilhar com vocês algo que o senhor fez. A gente teve a oportunidade de estar num evento esse final de semana chamado A Million Women at DC, The Esther Call, uma chamada de Esther. 1 milhão de mulheres como Esthers, como intercessoras em Washington, DC, para interceder pelos Estados Unidos e por Israel, para que a nação se voltasse ao Senhor. E muita intercessão, muito choro, assim como Esther se apresentou diante de Deus, diante do rei, para clamar pelo povo dela que não fosse morto. A gente se apresentou diante do Rei dos Reis, diante do Senhor Jesus, no dia de Yom Kippur, que foi dia 12 agora, esse sábado, em jejum e oração, junto com milhares de judeus no mundo que se consagram nesse dia de Yom Kippur, que é o dia do atonement, para poder casar Estados Unidos de volta com o Senhor Jesus e casar Israel profeticamente, né? Então nós intercedemos por diferentes coisas e foi muito lindo. E aí depois desse momento de intercessão muito grande, no domingo o Senhor nos levou por coincidência para um lugar. A gente estava procurando um café para tomar café de manhã, aí paramos no estacionamento público e acabou que era um estacionamento de uma igreja e o culto estava começando lá em DC. E a gente foi, e essa experiência de estar numa igreja, de ver o remanescente fiel do Senhor em Washington, um povo fiel, deu muita esperança para nós, para mim principalmente. E uma igreja muito boa. Ao fim do culto, geralmente, vocês sabem como são, quando acaba o culto as pessoas vão embora, mas nessa igreja o culto acabou e o louvor começou. O líder de louvor começou a louvar, uma canção após a outra, e as pessoas não iam embora, continuavam adorando, continuavam louvando ao Senhor. O pastor, depois de 4 músicas mais ou menos, subiu no púlpito, despediu as pessoas, falou que quem quisesse ir, iria, mas que eles iam continuar adorando o Senhor, e continuaram. E foi um culto muito lindo, onde nós sentimos muito a presença do Senhor. Para mim foi um sinal de Deus dizendo, eu escutei as orações. Quando nós chegamos nesse evento, o endereço do nosso Airbnb, o número era 2912, e na hora me remeteu a uma escritura em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, que diz assim: se você chamar por mim e vir e orar, eu escutarei. Basicamente era o Senhor dizendo, né? Porque a gente tinha ido e iria orar, ele iria escutar. Então nós cremos que foi algo muito efetivo que aconteceu. E aí no dia seguinte, com essa coincidência dessa igreja, o prédio, nós tiramos uma foto, porque no prédio tinha uma foto bem colorida na parede, assim, de todo o distrito de Washington, D.C., e escrito assim, Capital Turnaround, no sentido de que capital, né? Um turnaround, uma virada na capital, que era o que a gente está contendendo para que aconteça, né? Que aconteça uma virada nessa capital, que Washington D.C. se alinhe com a palavra de Deus, e que com isso a América também se alinhe e Israel se alinhe. Enfim, porque a gente sabe que a América se alinhando, isso colabora para todos os países, né, do mundo, porque existe uma chamada muito forte aqui nessa nação. Enfim, aí depois a gente foi para o Museu da Bíblia, e lá nós começamos a ganhar vidas. 3 pessoas da Marinha receberam Jesus como Senhor e Salvador. Oramos por pessoas em cadeiras de roda, profetizamos por diferentes pessoas, um casal de Nova Jersey, enfim. E a hora que a gente estava saindo do museu, aparece uma mulher com uma caixa de som, um microfone, louvando, e o nome dela era Angel. E tipo, não tem como você fazer essas coincidências. Era como se o Senhor estivesse dizendo para nós, eu estou movendo, os anjos estão trabalhando. E essa mulher ali começou a louvar, aí eu pedi para ela o microfone, preguei o evangelho ali na rua, e oramos por Washington D.C. novamente, em conjunto com as pessoas que estavam ali no museu, que estavam saindo do museu. Acabou que a gente teve tipo uma igreja, um culto de avivamento na rua. Ela continuou louvando, as pessoas ficaram ao redor, daí começaram a semear financeiramente na vida dela. Aí as pessoas paravam para ver o que estava acontecendo. Profetizamos sobre ela, várias mulheres foram ativadas ali, começaram a orar nas ruas, que é a minha chamada. Então assim, eu fiquei muito feliz de poder ver as mulheres sendo ativadas, literalmente as Esthers se levantando, porque esse era o nome do evento, uma chamada para as Esthers. Aí nisso, um rapaz passou, essa moça
Essa senhora chamou esse rapaz, ele veio, escutou o evangelho, aceitou Jesus, declarou Jesus como Senhor e Salvador, foi salvo. Aí outras mulheres começaram a dar Bíblia para ele, dar outra coisa de marcador para ele, começaram a presentear ele. Aí nós oramos, ele foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas. Aí a namorada veio, aceitou Jesus também. Enfim, as pessoas parando. Então foi assim, talvez uns 40 minutos de avivamento na rua. E o Senhor, para mim, era como se eu estivesse dizendo: filha, é uma nova estação sobre Washington, D.C. e sobre a América, Israel e as nações. Então, quero compartilhar isso com você aqui, como brasileira. Muitos brasileiros estavam lá, nós fomos representados pela Flávia Raias, Viviane Martinelli e outros pregadores, e eu tive a oportunidade, a honra, o prazer de estar lá também como brasileira, intercedendo e podendo ver depois a mão do Senhor sobre tudo isso. Então eu queria passar aqui e falar isso para vocês. Amém? Compartilhar esse testemunho. Que Jesus abençoe e que vocês possam continuar crescendo nele. E deixa ele te usar. Você é uma Esther. Se você é mulher e está assistindo aí, você é uma Esther. Deixa Deus te usar. E se você é um homem, você é um Mordecai, deixa Deus te usar. Amém? Deus abençoe. Até mais, gente.